Terça-feira, 10 de outubro de 2023, começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Itamaraty confirma a morte de brasileiro em Israel. Funeral em massa no Afeganistão. 300 vítimas do terremoto de sábado são sepultadas no país. Chuvas em Santa Catarina. 67 municípios do estado mantêm abrigos abertos. Dados foram divulgados pela Secretaria da Assistência Social. Estudo revela que aquecimento global causado por atividade humana provoca mudança brusca na temperatura. Polícias paranaenses realizam prisões em Curitiba. São 50 mandados contra grupo ligado ao tráfico de drogas. Turismo da Amazônia é prejudicado pela seca. E você vai ver ainda. Dólar paralelo dispara na Argentina. Moeda americana atingiu cotação recorde de 1.000 pesos. Dia das Crianças tem programação especial na Pix TV. Diversas atrações vão agitar o dia 12 de outubro. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, boa noite, obrigada pela companhia. Agora 8h04. A chuva deu uma trégua em Santa Catarina, dando espaço para o sol que apareceu em algumas regiões nesta terça-feira. Mas, mesmo assim, a Defesa Civil alerta para novas pancadas de chuva já nesta quarta-feira, prosseguindo para a quinta também. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publicou nesta terça-feira uma portaria em que reconhece a situação de emergência em 82 municípios atingidos pelas fortes chuvas em Santa Catarina. A medida facilita a liberação de recursos do governo federal à defesa civil dos locais atingidos, buscando restabelecer a normalidade. A pasta já autorizou o repasse de mais de 1,2 milhão de reais ao governo do estado para ações de assistência humanitária. 135 municípios registraram ocorrências em virtude das chuvas registradas desde o dia 4 de outubro. São registros de alagamentos, deslizamentos e granizo, que atingiram residências, estradas e centros urbanos em diversas regiões catarinenses. Foram confirmados 2 óbitos em decorrências das chuvas, um em Palmeira e outro em Rio do Oeste. Uma criança ficou ferida em Timbó. Santa Catarina contabiliza 168 abrigos, distribuídos em 67 cidades. De acordo com o último relatório do Grupo de Ações Coordenadas do Governo do Estado, o total de desabrigados é superior a 12 mil pessoas. A partir desta quarta-feira, a previsão é de mais chuvas fortes, o que aumenta o risco de alagamentos e possíveis deslizamentos, pois o solo ainda permanece encharcado. Segundo a Defesa Civil, os acumulados de chuva serão mais significativos no meio-oeste, Planalto e Sul e Norte, Vale do Itajaí e Litoral, com médias entre 70 e 100 milímetros. Em alguns pontos, esses números podem ultrapassar a média. E para quem planeja subir a Serra do Rio do Rastro, também em Santa Catarina, no feriadão, um aviso. A SC 390, trecho da serra em Lauro Miller, vai seguir interditada por tempo indeterminado. A decisão foi tomada por autoridades de segurança e infraestrutura do estado após vistoria realizada nesta terça-feira. De acordo com o coordenador regional de Defesa Civil da AMREC, Rosineida Silveira, existem situações de risco muito alto de novos deslizamentos, principalmente diante das previsões de mais chuvas para os próximos dias. O trecho está fechado desde o último sábado por causa de desabamentos e alagamentos. E ainda sobre as chuvas, mesmo com uma pausa das chuvas na região sul do Brasil, em Santa Catarina, 168 abrigos provisórios continuam ativos em 67 municípios do estado. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. Segundo o último relatório do Grupo de Ações Coordenadas, o número total de desabrigados no estado chegou a 12.289 pessoas. As cidades que contam com o maior número de abrigos são Rio do Sul, Tubarão, Blumenau e Lontras. Em Rio do Sul, onde a situação é mais preocupante, o município dispõe de 22 estruturas, recebendo famílias que precisaram deixar suas casas. Nestes locais, 1.285 pessoas estão sendo acolhidas.
feridas. A estimativa do município é que mais de 4.000 residências foram atingidas por alagamento e aproximadamente 12.000 pessoas ficaram desalojadas. Em seguida, no ranking de cidades com maior número de abrigos, estão Tubarão com 10, Blumenau com 9 e Lontras com 8. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que, até o momento, 14 cidades atingidas pelas cheias estão recebendo itens de ajuda humanitária, como alimentos, água, itens de higiene, colchões, roupas de cama, travesseiros e cobertores. E em razão das fortes chuvas dos últimos dias no estado catarinense, seguem suspensos até amanhã os prazos judiciais no primeiro e segundo graus de jurisdição do Poder Judiciário de Santa Catarina. Essa foi uma determinação do presidente do Tribunal de Justiça do estado catarinense, desembargador João Henrique Blasi, que levou em consideração a decretação de situação de emergência em vários municípios catarinenses e também a impossibilidade de acesso aos órgãos do Poder Judiciário no estado. A realização das audiências e sessões de julgamento já designadas estão mantidas. E o setor de turismo do estado do Amazonas, que defende, ou melhor, que depende dos cursos d'água da região, enfrenta dificuldades devido à seca. Os proprietários de barcos temem que podem perder o meio de sustento se a situação persistir. O Amazonas passa por uma estação seca, agravada pelo fenômeno El Niño, o que levou a uma precipitação ainda menor do que o normal. O setor do turismo, que depende dos cursos d'água, enfrenta dificuldades. O restaurante flutuante de Diego Vasconcelos, no Rio Tarumã, em Manaus, por exemplo, está encalhado. Ele foi obrigado a fechar o estabelecimento. A gente está numa situação de desalento mesmo, né? Eu moro aqui também, a gente está desabrigado, o negócio está parado, 43 famílias só diretamente ligadas ao negócio parados. O cenário desolador se repete em Marina do Davi, um dos principais portos fluviais de Manaus, onde dezenas de barcos estão encalhados na lama. Os proprietários de barcos temem que possam perder o meio de sustento se a seca persistir. Se continuar do jeito que está descendo, a gente vai ter que parar, porque não tem possibilidade, né, de navegação. Uma balsa presa no meio do Rio Negro agora precisa esperar que o nível d'água suba para poder se mover novamente. Hoje o prejuízo da empresa diário ela está em torno de 10 a 15 mil reais aí diária, tudo isso que se encontra aí encalhado aí no meio da praia. A seca do estado afeta cerca de 500 mil habitantes de 58 municípios em estado de emergência em quase todo o estado. A navegação é fundamental para o transporte e abastecimento de comunidades que também consomem a água dessas fontes. Além disso, a redução da vazão provocou a morte de uma quantidade alarmante de peixes. E ainda sobre o clima, um estudo divulgado hoje revela que o aquecimento global causado pela atividade humana foi o principal motor da recente onda de calor que atingiu a América do Sul. Um relatório da rede científica World Weather Attribution revela que o aquecimento global causado pela atividade humana foi a principal causa de onda de calor que atingiu a América do Sul. E como esperado, sem surpresas, nossas descobertas indicam que a mudança climática induzida pelo homem resultou no evento entre 1,4 e 4,3 graus Celsius mais quente do que teria sido se os humanos não tivessem contribuído para o aquecimento global por meio da queima de combustíveis fósseis. Segundo os pesquisadores, com a influência marginal no fenômeno El Niño, uma mudança climática impulsionada pela queima de combustíveis fósseis tornou pelo menos 100 vezes mais provável a ocorrência de temperaturas mais elevadas, em um início de primavera mais quente que o habitual. Agora, no começo de setembro, né, meados de setembro, tivemos uma forte onda de calor, né, que ocasionou temperaturas recordes em várias cidades, em particular da região sudeste, centro-oeste e passando aí para outros países da América do Sul.
De Buenos Aires a Brasília, passando por Santiago e Lima, o calor no auge do inverno no hemisfério sul, em agosto e setembro, teve temperaturas acima de 25 graus Celsius, chegando a 37 graus Celsius em alguns casos, quebrando recordes. E em São Paulo, a maior cidade da América Latina, 4 mortes foram atribuídas às altas temperaturas. Além da onda de calor, o período foi marcado por fenômenos climáticos extremos, de chuvas torrenciais no Chile a ciclones no sul do Brasil, e uma seca que elevou o desabastecimento de água potável no Uruguai. E ainda nesta edição, Dia das Crianças na Pix TV terá programação especial. Técnico do Palmeiras é punido com 2 jogos de suspensão pelo STJD. E depois do intervalo, Polícia Civil e Militar do Paraná cumprem mandados em Curitiba nesta terça-feira. São 20 mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão. Itamaraty confirma a morte de brasileiro em Israel. Gaúcho de 24 anos estava em festa rave próxima à faixa de Gaza. Aniversário premiadão Comprão. Você pode ganhar até R$600 em compras. Gire a roleta e tente multiplicar seu prêmio. Todo dia tem ganhador. E comerciante concorre a centenas de vales direto no caixa. Banana branca, só R$2,89 o quilo no cartão Coque. Tomate, R$4,99 o quilo no cartão Coque. Capa do colchão mole inteiro a vácuo a partir de R$17,79 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal congelada, apenas R$5,79 o quilo. Açúcar refinado Caravela, 5 quilos, só R$16,49. Tudo é melhor no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Olá, estamos de volta, agora são 8h17. Cerca de 300 vítimas do terremoto de sábado no Afeganistão foram enterradas em uma área rural no oeste do país. Muitos ainda estão presos sob os escombros, depois que o terremoto matou mais de 2.000 pessoas. Após o terremoto de sábado no Afeganistão, cerca de 300 vítimas foram enterradas no oeste do país, onde famílias inteiras foram destruídas pelo fenômeno. Tremores são comuns em território afegão, mas o do último fim de semana foi o mais mortal em mais de 25 anos. O fenômeno de magnitude 6,3 foi seguido por 8 secundários, deixando mais de 2.000 mortos. Há famílias em que não sobrou ninguém vivo. Eles foram levados por outras pessoas. Não sobrou ninguém. Nenhuma mulher, nenhuma criança, ninguém. Havia uma família com 20 membros sob os escombros. Só restaram 2 deles, porque estavam na cidade. Quando voltaram, encontraram 20 de seus familiares sob os escombros. Enquanto alguns se despedem dos parentes, outros ainda procuram sobreviventes nos escombros. A maioria das casas rurais do país é feita de tijolos e madeira. Muitas vezes, várias gerações vivem sob o mesmo teto. De acordo com a ONU, em 11 vilarejos do distrito rural de Zendajan, localizado a cerca de 30 quilômetros da cidade de Herat, 100% das casas destruídas eram feitas de tijolos e madeira.
E as polícias civil e militar do Paraná cumpriram nesta terça-feira 50 ordens judiciais contra uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas no centro de Curitiba e também em São José dos Pinhais, região metropolitana da capital paranaense. A Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná cumpriram 20 mandados de prisão temporária e 30 de busca e apreensão na região metropolitana de Curitiba. A operação também contou com o apoio da Guarda Municipal de São José dos Pinhais. A Polícia Civil deu pontapé inicial nas apurações, após descobrir que indivíduos vendiam drogas nas imediações de um bar na Alameda Doutor Muricy, no centro da capital paranaense. O tráfico era coordenado pela organização criminosa de dentro de uma penitenciária estadual em Piraquara, também na região metropolitana. Um dos alvos da operação é uma advogada que se associou ao tráfico de drogas, movimentando o dinheiro do grupo. Ela, inclusive, recebeu pagamento de honorários em drogas. Além da venda de entorpecentes, o grupo também é responsável pelo comércio ilegal de armas de fogo. Os integrantes transportavam armas da região de fronteira com o Paraguai, realizando a rota entre Foz do Iguaçu e Curitiba. Hanani Glaser, cidadão brasileiro com nacionalidade israelense, morreu no ataque do Hamas em uma festa rave perto da faixa de Gaza no último sábado. A informação foi divulgada hoje pelo Ministério de Relações Exteriores. O Itamaraty confirmou a morte do brasileiro Hanani Glaser, vítima dos ataques do Hamas em Israel no último sábado. De acordo com a Agência Brasil, o gaúcho de 24 anos participava da festa rave Universo Paralelo, que ocorria próximo à faixa de Gaza. A imprensa nacional anunciou que Bruna Valiano, outra brasileira que estava desaparecida, teve morte confirmada pela família. O portal G1 relatou ter conversado com a irmã mais velha da jovem, de 24 anos, que foi comunicada pelo exército israelense do óbito. Há ainda mais um cidadão brasileiro que também estava no Universo Paralelo, desaparecido. Os três têm nacionalidade israelense. Pelo menos 250 pessoas que participaram do evento morreram. O cenário de destruição deixado após o ataque pode ser visto em imagens captadas nesta terça-feira no local. São centenas de carros abandonados, muitos deles queimados. Roupas, barracas, colchões de ar, sacos de dormir e outros materiais que os participantes da festa usavam foram deixados para trás em uma fuga desesperada. E a Torre Eiffel, em Paris, foi iluminada com cores de Israel em solidariedade após os ataques do Hamas. Manifestações foram realizadas no mundo inteiro na segunda-feira. A Torre Eiffel foi iluminada com as cores da bandeira israelense para expressar apoio total a Israel após o ataque lançado no sábado pelo movimento islâmico Hamas, informou a Prefeitura de Paris. Ao mesmo tempo, milhares de pessoas se reuniram na capital francesa na noite de segunda-feira em apoio a Israel. Alguns carregavam bandeiras israelenses e outros seguravam faixas com mensagens de solidariedade ao país. A pedido do Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França, ao qual se juntaram associações antirracistas, uma marcha percorreu o sudeste de Paris e terminou perto do monumento turístico. Em Lyon, também na França, uma manifestação pró-Palestina foi dispersada pela polícia. No Reino Unido também houve protesto. A polícia de Londres aumentou no domingo a presença de patrulhas em alguns bairros, depois de terem ocorrido incidentes ligados à guerra entre Israel e o Hamas. Em Nova York, esse grupo se reuniu para uma manifestação pró-Palestina. Eles conversaram sobre a escalada do conflito. Em Madrid, na Espanha, cerca de 1.000 pessoas, segundo as autoridades, participaram de um ato na Puerta del Sol. Os manifestantes protestaram contra a ação militar em Gaza. Em Bogotá, na Colômbia, esse grupo tocou um instrumento tradicional judaico feito de chifre de carneiro. A manifestação de apoio a Israel ocorreu em frente à embaixada do país na capital colombiana.
você vai ver depois do intervalo. Dólar do mercado de câmbio informal da Argentina atinge cotação recorde nesta terça-feira. Técnico do Palmeiras é punido pelo STJD. Abel Ferreira disse que o árbitro roubou na partida contra o Grêmio, válida pela 24ª rodada do Brasileirão. Pix TV prepara programação especial para o Dia das Crianças. Voltamos já. Aí, galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, I gotta go make it. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Olá, estamos de volta, agora 8h26. E hoje, a Comissão da Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quem traz mais informações é o repórter Vinícius Pacheco. O que muda agora? Esta é a pergunta, hein, Vini? Boa noite. Boa noite, André. No momento, isso é apenas uma etapa do processo. Para a aprovação total do PL, ainda teremos outras discussões. Considerado constitucional e regulamentado por decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, o casamento homoafetivo é garantido desde então por reconhecer o artigo 5º da Constituição, no qual define que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Já o texto apresentado pelo relator deputado Pastor Eurico e aprovado por 12 votos contra 5 na Comissão da Família, com novo substitutivo, com alterações no texto anterior, o projeto manteve a proibição expressa do casamento entre pessoas do mesmo sexo, alterando o Código Civil. Em menor número, parlamentares contrários ao parecer chegaram a abandonar a sala da comissão antes da votação final, na tentativa de evitar o quórum necessário, mas nada adiantou. O texto ainda precisa ser analisado pelas comissões de Direitos Humanos e Constituição e Justiça, antes de ir ao plenário da Casa. André, são essas as informações. Eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Vini. E o Fundo Monetário Internacional manteve as suas projeções de crescimento para a economia mundial em 2023. Apesar dos sinais de desempenho apresentados por várias grandes economias, segundo o seu relatório publicado nesta terça-feira, durante reunião anual.
Previsão mantida. O Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório em que projeta um aumento na economia global de 3% este ano e 2,9% para 2024, números estáveis, mas fracos em comparação com os dados históricos. A avaliação foi feita mesmo no momento em que as grandes economias globais demonstram sinais de fraqueza. A economia global continua a se recuperar da pandemia e da invasão russa na Ucrânia, mostrando uma resiliência notável. No entanto, o crescimento continua lento e desigual. A economia mundial está mancando, não correndo. Para a América Latina e o Caribe, o FMI atualizou sua previsão de julho com crescimento de 2,3% para 2023 e 2024. No entanto, há uma desaceleração em relação a 2022, por conta de políticas monetárias mais rígidas, baixo crescimento nas economias avançadas e queda nos preços das commodities. A agência melhorou ligeiramente as previsões para o Brasil e também para o México, graças, em parte, à reestruturação das cadeias de suprimentos entre a China e os Estados Unidos, o que os beneficia. Em ambos os casos, o crescimento esperado para este ano é superior a 3%, ao contrário da Argentina, que vai registrar uma contração de 2,5% e uma inflação projetada de 121,7% para este ano. E em meio a uma corrida acelerada pela taxa de câmbio poucos dias antes da eleição presidencial de 22 de outubro, o dólar no mercado de câmbio informal da Argentina atingiu cotação recorde de R$1.000 nesta terça-feira. O dólar voltou a subir na Argentina. A moeda americana no mercado informal de câmbio atingiu uma cotação recorde de R$1.000 nesta terça-feira, em meio a uma corrida pela taxa de câmbio poucos dias antes das eleições presidenciais de 22 de outubro. Conhecida como dólar blue, a taxa de câmbio paralela fechou na segunda-feira em R$945, enquanto a taxa de câmbio oficial ficou em R$365. A volatilidade no mercado de câmbio coincide com a recomendação do candidato libertário Javier Milei, favorito nas pesquisas, de não renovar os termos fixos em pesos argentinos. O governo, que tem o ministro da Economia, Sérgio Massa, como candidato à presidência, oficializou nesta terça-feira a unificação de várias taxas de câmbio atuais para turismo e poupança, às quais são aplicados impostos para desencorajar a compra de moeda estrangeira. A Argentina tem controles cambiais em vigor desde 2019, em meio a uma forte deteriorização das reservas internacionais que fecharam em 26,2 bilhões de dólares na segunda-feira. Mas, de acordo com analistas, as reservas realmente disponíveis do Banco Central estão zeradas. E o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva julgou hoje o treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, por declarações do comandante na partida contra o Grêmio, em Porto Alegre, na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na saída de campo, Abel disse que o árbitro, abre aspas, roubou durante a partida, fecha aspas. O português foi punido com 2 jogos de suspensão, desfalcando a equipe nos confrontos contra o Atlético Mineiro e Coritiba. O Palmeiras também foi punido com multa de R$2.000 por conta aí das declarações e gestos do técnico. E na próxima quinta-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional, o tão esperado Dia das Crianças tem uma programação especial aqui na Pix TV. Confira agora o que a nossa equipe está preparando para alegrar o dia desses seres tão especiais. Nesta quinta-feira, o Dia das Crianças, e a Pix TV preparou uma programação para lá de especial para toda a família se divertir. Ao longo do dia, aqui na tela da Pix, muitos desenhos e animações. São 3 horários recheados com as melhores aventuras. Na primeira sessão, que inicia às 10h45 da manhã, teremos 2 horas com os principais desenhos do canal. Destaque para Boris e Rufus, os queridinhos da criançada. O cachorro Boris e o furão Rufus, que pensa que é um cachorro, se metem nas mais variadas encrencas, e tudo isso com uma só missão: espantar o tédio. Previsor de futuro Cristal Max Pro. Antecipe os fatos. Saiba o que vai acontecer antes de todo mundo. Estrague o prazer de seus amigos. Compre já.
equipamento só deve ser usado para fins de entretenimento e nunca para obtenção de benefícios. Vingança e entretenimento. Vão pra casa sãos e salvos! Rufus, esqueceu que eu sempre leio o final do livro primeiro? Você tá estragando o meu prazer de estragar o seu prazer! Então vamos ver o resultado do próximo jogo do seu time! Epa, coisa séria não! Além do que, você tinha que se vingar do Leopoldo! Foi ele quem te contou o final do filme. A segunda sessão começa às 3h15 da tarde e o destaque dessa vez vai para os astronautas do Planetorama. A animação acompanha a vida e as desaventuras do elefante-nauta Ulisses, o cachorro-nauta Pudim e a lhama Musco. Juntos em uma nave, eles exploram o espaço sideral e se perdem em galáxias desconhecidas, explorando vários planetas diferentes e exóticos. Mas isso pode levar alguns anos. Que nada! O vulcão Polaris entra em atividade quase todo dia, simpáticos visitantes. Olha lá! O Polaris entrou em erupção! Caramba, o que tá acontecendo? Corre, macacada, corre! Vamos ter que achar outra saída. Vem, Ulisses! Parece um tobogã! Vem logo! Pessoal, eu acho que entalei. E prepara a pipoca porque das 6 às 8 da noite tem mais uma sessão inteirinha dedicada aos pequenos da casa. E os papais podem aproveitar a nostalgia do momento e garantir um espaço no sofá. Isso porque o destaque fica por conta dos clássicos que vão desde Popeye ao Pica-Pau. Comigo. Eu tenho comida de sobra e agora eu vou nadar! Então não se esqueça, nesta quinta, no Dia das Crianças, é dia de ficar na sintonia da Pix TV e dar esse presentão pra criançada. Fui enganado. Clima gostoso, né? E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Boa noite e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.